E olha, o governo federal aumentou de 14 para 16 anos a classificação indicativa do YouTube. A alteração foi após uma análise técnica do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que indicou conteúdos considerados impróprios para menores de idade. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Marcelo Frulani, advogado especialista em direito digital. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Marcelo. Boa tarde, Eduardo e Letícia. Eu que agradeço pelo convite. Queria que você falasse para a gente o que muda na prática com essa classificação indicativa, né, de 16 para 14 anos. Então, Letícia, na verdade, assim, a classificação indicativa ela é um instrumento de transparência, né? Com o ECA Digital, houve um aumento da rigidez, várias regras novas foram criadas que as redes sociais devem cumprir. E uma delas é justamente, por exemplo, apresentar ali para os menores de idade, também para os pais responsáveis, a classificação indicativa. E no caso de menores de 16 anos, existe a necessidade de vincular o perfil do menor ao perfil do responsável. Então, quando o menor vai se cadastrar, o responsável precisa aprovar e precisa deixar o perfil vinculado. Então, o responsável vai ter acesso a essa classificação indicativa e vai poder ver por que ela foi colocada. Então, no caso do YouTube, tem questão ali de conteúdo envolvendo teor sexual, bebidas, enfim, tem questões aí, tráfico de drogas, enfim, questões que são tratadas na plataforma, que os pais vão ter conhecimento naquele momento e vão poder decidir se o filho vai ter ou não acesso àquela plataforma ou rede social. Então, na verdade, é mais um instrumento de transparência do que qualquer outra coisa. Quem tem que fazer o monitoramento, fazer o controle é o próprio pai, a própria mãe, né? Que tem que fazer a partir dessa classificação indicativa. Marcelo, boa tarde para você, sempre bom tê-lo aqui, viu? Agora, algum conteúdo da plataforma será excluído com essa nova classificação indicativa ou não implica nisso? Não importa, não implica exatamente numa remoção de conteúdo diretamente por isso, tá? O ECA Digital, ele trouxe algumas regras novas que podem levar, eventualmente, a algumas mudanças na moderação de conteúdo, porque coloca regras muito mais rígidas para evitar que crianças e adolescentes tenham acesso a conteúdo impróprio. Então, de certa forma, o ECA Digital pode levar a um controle mais rigoroso do conteúdo, mas não é exatamente por causa da classificação indicativa. A classificação indicativa é algo que vem para complementar, vem nesse contexto de maior proteção das crianças e dos adolescentes, mas o ECA Digital traz, de fato, algumas regras mais rígidas, né, que vão implicar em um controle um pouco mais rigoroso das plataformas sobre o conteúdo que é publicado nelas, tá? Mas não é algo direto, assim, que vai ser uma consequência dessa mudança de classificação indicativa. Mas, na sua opinião, essa mudança de classificação indicativa já é um avanço, de repente, até para esse controle dos pais também? Sim, é um avanço, porque combinado com as regras que o ECA implementou, vai dar aos pais e aos responsáveis, em geral, um controle e uma transparência maior sobre o que aparece nas plataformas, nas redes sociais. Então, para tomar essa decisão, se o adolescente ou a criança vai ter acesso, vai ter um aumento da transparência. Então, combinando ali a questão da classificação indicativa com o ECA Digital, de fato, eu vejo que aumenta o poder e aumenta também a transparência para que os pais tomem essa decisão. Agora, Marcelo, eu queria uma opinião sua para a gente finalizar. Alguns países do mundo, mais recentemente a Austrália, adotaram medidas mais rígidas, proibindo, inclusive, o acesso de crianças e adolescentes até 16 anos de terem acesso às redes sociais, né? E aí Instagram, YouTube, enfim, de uma forma geral, as plataformas digitais. Você acha que o Brasil está caminhando para isso também? Para apertar o cerco contra as plataformas ou não? Eu acho que nesse nível não. Eu acho que há um aumento de controle realmente, há uma intenção de atribuir aos pais, aos representantes legais, um controle maior. Também existe ali um estímulo para que as plataformas criem algumas diferenças ali. Então, por exemplo, no caso do YouTube até já existe, né, que é o YouTube Kids. Então, um tipo de acesso ali mais restrito, né, aos vídeos que são publicados. Então, são medidas de controle maior, mas não exatamente de restrição total. O que existe de restrição total na nova legislação é para conteúdo que é impróprio para menores de 18 anos, que aí realmente existe uma exigência de que haja uma verificação de idade, que não seja simplesmente uma autodeclaração. Então, aí sim, mas para menores de 16 anos eu não vejo, por enquanto, pelo menos, esse caminho assim, de proibir completamente. Tá certo. Obrigada pela sua participação, Marcela, aqui com a gente, do CJ Aparecida. Seja sempre bem-vindo.
Obrigado, Letícia e Eduardo. Agradeço muito pelo convite.